Povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, vivo e amado. Povo renovado, restaurado pelo amor por Deus preparado. Este é o povo feliz e lavado. Este é o povo. Salve, salve, povo lindo de Deus! Boa tarde, como é que vocês estão, meus amados? Tudo bem? Como é que estão os nossos amigos, nossos irmãos no Brasil e no mundo? Mais uma quarta-feira estamos chegando aqui com muita alegria, né? Com mais um tema bombástico. Nosso amado Querubim está sempre lançando uma bomba para a gente aqui. E eu já quero dar a ele meu salve, meu querido, meu parceiro, meu irmão. Boa tarde, meu querido. Chega! Salve, salve, meu amigo André. Como você grande, tá, meu querido? Grande no sentido do coração grande, né? Amigo. Uma pessoa enorme, um grande amigo. Não estou querendo causar bullying logo no início do programa. Não tem salve, nada a ver salve. com o tamanho. Tem a ver com físico. o tamanho interior, vamos dizer assim, né? Aleluia. Um denevácios, denaplácias. Já viu que hoje eu tô, né? Hoje quero dar um salve para todos que estão aqui. E a nossa alegria, o nosso irradiante garoto, esse garoto que me causa orgulho. A nação brasileira precisa de jovens como esse. Alegria no ar. Boa tarde, João. Boa tarde. Olha só a alegria sensacional desse já chega. contagiante. É uma bomba. Contagiante. Isso é um atleta, Mexe com tudo. Né? Uma bomba atômica esse garoto. Boa tarde para todos os nosso sócio, parceiro e amigo Marco Antônio. E já temos aí a nossa enquete. O nosso tema de hoje é um tema que está aí, né? Todo mundo quer falar sobre isso, conversar um pouquinho. Estamos a poucos dias, talvez, de definir. Sim. Talvez não, né? Não, iremos definir. Que vai definir um E há rumo totalmente diferente aí. Possibilidade. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, não sabemos. Sabemos que vai acontecer dependendo de quem entrar no poder aí. Daqui a... Tem quantos dias? 15 dias? Hoje é dia 12. E a posse é só em janeiro, né? Mas a gente vai... Tem esse período aí para começar a falar sobre esse assunto aí que nós cristãos vamos sofrer aí, com certeza, as consequências disso aí. Quais as possibilidades? Eita! O que nos espera? Tá tudo muito fácil hoje, adorar a Deus ainda tá tranquilo, né? E sim, no Brasil, tranquilo. Ainda é tranquilo. Mamão com açúcar. Mas nas nações vizinhas... Mamão com açúcar ainda tá tranquilo demais. Nós já percebemos dificuldade em todos os sentidos, né? Mas antes da gente começar, não vamos mudar o clima, não. Nesse clima vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo? Vamos na música Relíquia. Eu já ia começar a falar. Uma canção vamos... daquelas. Vamos dar um salve aí para nossos inscritos primeiros. Que estão com a gente aqui. Eita. Vamos fazer o seguinte, põe a adoração. Coloca pra gente aqui, o seu nome não precisa, porque o nome já tem lá. Só coloca a cidade pra gente, que o cidade e o estado você está falando. E aí daqui a pouquinho, depois da oração, a gente vem dar um salve pra Exatamente. Galera. Coloquem só a cidade aí nos comentários, enquanto vocês assistem esse belíssimo clipe aí do Raiz Worship, que veio com essa canção aí da harpa, né? Solte o cabo da nau. Eu não sei. É da harpa cristã. É isso aí. Então vamos lá. Foi. Por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o
ondas vêm te assustar. Tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Só tocar o canal, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par. No deserto o povo fartou e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Só tocar o canal, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Só tocar o Eita glória! Muito bueno, rapaz. muito bueno, muito bueno, muito bueno. Solta Brinca, o hein, cabo Guri? da nau. Os caras são bons, né? Os irmãos Os brincam. caras são bons. Glória a Deus pela Ó, vida deles. Pra quem costuma ver a igreja lá, nos nossos cultos, na sexta-feira aí, eu tocando bateria igualzinho. Igualzinho. É praticamente a mesma coisa. Sem Sem tirar nem pôr, querido. ninguém percebe nada, O né? ritmo, é tua pegada, vixe, arrebenta a boca do Tem uma balão. irmãzinha que falou nos comentários aí que ela votou errado na enquete. Você pode ir lá e clicar no lugar certo onde você estava votando. Pode ir lá e clicar na sua opção certa que o seu voto vai computar lá no seu lado certo. E aí, André? E a cidade do povo aí? Vai falando pra mim aí. Vamos lá. Então, Marco Antônio, de Boituva, que foi o primeiro a chegar hoje. Terra nosso dos paraquedistas, amigo, do nosso hambúrguer irmão. de Giló. Marco Antônio é o melhor que tem. Hambúrguer de Giló? É, ele falou lá que ia mandar um Eita, hambúrguer de Giló. Misericórdia. Eu prefiro de carne. Pessoal de Patinga, Lília Moreira de Patinga, Juliana Santos, Racharia, Eita. interior de São Paulo. Tem gente de Magé também, né? Ana Gente de Cristina Magé. Costa, de São Paulo, capital, São Gonçalo, Silvana Alves, Neiva Ledesma, Sorocaba, São Paulo, Thalita Helena, de Ribeirão Preto, pertinho de Mococa, minha terrinha lá, Luciana Francisca, Belo Horizonte, Minas Gerais, Mônica Silva, tá mandando boa tarde, meninos de Deus. Ó, dá até uma alegria quando fala meninos. Eita. É bom, hein, querubim?
Ó, Fica mas se quem? sentindo jovial, né? Mônica Silva, já falei. Tatiane Neves, de Magé. Essa que falou de Magé. De Cotia, São Paulo, Regiane Queiroz. Já falou Silvana Alves, São Gonçalo? Silvana Alves, já falei. São Gonçalo. Ana É, Cristina. o Rancharia, Guilherme Juliana Freire. Santos. Falou dela? Eu falei. Eita, Rancharia. Querubim tá Você viu que viajando também, então aqui, então com Querubim, força, você né? Tá com TDAH Me, comigo. me perdoa. Ana Cristina tá perguntando cadê a Lúcia enquete. Francisco, como é que é? Tá no topo aí, Ana Cristina. A enquete está no topo aí dos comentários. Você vê aí do lado aí do seu vídeo, embaixo do seu vídeo, você vê que tem a enquete aí com a logozinha da igreja aí da TV, Palavra Viva, tá bom? Só No você. topo do chat. Isso aí. Bete Silva, Duque de Caxias, já falou também, né? Não, Beth Silva você falou agora. Ah. Elisângela Ferreira, em Vista Alegre. Celinha Nossa, Santos tá aqui falou? pertinho do Salvador, lado. Bahia. O Bahia. Já falou? Joana Gomes? É não, é Bete Joana Silva. Gomes é Guanambi, Bahia. Patrícia Paul, Campo Grande, Santa Catarina. Essa Luísa Santos Rancharia, a gente falou Rancharia, mas é o mesmo nome? Não lembro agora. Eu acho que é, hein? Pera aí que o Querubim vai ver aqui rapidinho. Campo Alegre, Santa Catarina. É muita gente, é isso aí. Patrícia. É muita gente, meu amigo André. É muita gente. Alegria Povo lindo total. de Vamos que Deus. vamos. E aí, meu Bom amigo André? demais estar com vocês aqui Eita. em mais um programa Adoração e Adoradores. Firme e Eu nem forte. cheguei a falar o nome do programa hoje. Firme e forte sem parar, né? É, não pode Firme parar e de jeito forte nenhum. Se parar, sem dá parar. Meu amigo André, você acha que a chapa tá esquentando pra igreja aqui já, meu amigo André? O Querubim, Igual já tá as coisas esquentando lá fora? começam a mudar, né? E eu estava essa semana estudando sobre isso, dando uma olhadinha sobre isso. Nos países governados por comunistas, né? O princípio da perseguição religiosa foi assim, Querubim. Foi assim que tudo começou. O pessoal agora está muito assim, né? Eu não entendo um cristão votar no comunista e tal. Eu estava olhando os países comunistas, fazendo uma análise, principalmente, a gente não tem a base oriental, né? Sim, sim. O pessoal da Coreia, Laos, China e tudo mais, Vietnã. Mas nós temos que analisar também a questão regional, né? Dos ocidentais, que somos nós, né? Com os costumes, e como são governados os países comunistas na América Latina. E aí são cheios de corrupção, né? Foi criado, eu não me lembro agora o ano, não vou falar para não errar, o Fórum de São Paulo, que foi 96 ou 94, alguma coisa foi assim, alguma né? coisa assim, Lula e que Fidel. foi o Lula e Fidel Castro que começaram, né? Como o QG, né? O quartel-general do comunismo na América Latina. O Foro de São Paulo é uma forma institucionalizada, né? Deles implantarem um comunismo Me perdoe, bonitinho né, e barato os aqui. irmãos, as pessoas que se simpatizam, né? Pelos partidos comunistas, né? Eu estava conversando com os meninos hoje e falei assim, o problema do comunismo não é o comunismo, mas os comunistas, principalmente seus líderes, né? A hipocrisia de trazerem uma ideologia, né? Um pensamento de igualdade, mas na verdade isso não acontece. Acontece por baixo, né? A miséria, Exato. praticamente toda a população passando por isso, por miséria, por fome, por pobreza. Hoje aqui no Brasil a gente vive, ó, aconteceu isso no status do WhatsApp do Querubim. Querubim viu alguns cristãos falando aí, eu tenho 1000 provas de que o PT, por exemplo, não vai causar nenhum dano às igrejas. Só que a gente tem que entender que está tratando de PT, a gente está tratando da esquerda inteira, né? Todo um contexto. A gente não pode enxergar um governante A ou B somente pela ideologia, como é que fala? Somente lado governamental. Existe todo um contexto por trás ali, né, do que eles querem. Tem vídeo do Lula aí de 30 anos atrás falando que o que ele quer implantar no Brasil demoraria anos. Esses anos são hoje. É o tudo ou nada hoje dele. Se ele entrar, tudo. Se ele perdeu, acaba. Eles não vão suportar mais 4 anos aí para tentar vir. Por que a perseguição aos cristãos em países comunistas também, né? E em outros países também, em muitos outros países? Mas por que a perseguição desses ditadores? Você pode pegar aí Venezuela, Cuba, Nicarágua. China, Nicarágua. O Nicarágua é um... Como é que chama o... esqueci o nome dele.
Se eu não me engano, tanto em o Nicarágua Ortega, quanto ele é ex-guerrilheiro. na Nicarágua, Então, né? na Na Nicarágua. Colômbia também. Então, assim, Na Colômbia, se eu não me engano, o cara era Você- das Farc, o cara que tá lá agora. quem? O líder Da da Colômbia, né? Se eu não Da me engano, ele Colômbia. era da Farc. Então, E assim- o primeiro-ministro da Colômbia, ou alguma coisa do Supremo da Colômbia, eu não sei, é primo um dos líderes do PCC aqui, que é o Marcola, né? No Brasil. É um camarada altamente ligado aí com o tráfico de droga brasileiro aí. Então, tem tudo isso aí, né? O problema da perseguição aos cristãos surge na dificuldade dos cristãos, com fé em Deus, de idolatrar, né? De idolatrar esses líderes ditadores, né? De se prostrar diante desses líderes ditadores, diante de aceitar. E nós somos protestantes, né? Nós não nos curvamos diante de situações, nos levantamos contra a corrupção, nos levantamos contra a prostituição, nos levantamos contra tantas coisas ruins, porque nós somos sal e luz, somos diferentes, pensamos diferente, e aí nós somos os protestantes. E diante disso, começa a surgir perseguição por não aceitar, né, o senhorio e o governo, né, desses ditadores, aí começam a perseguir, porque a religião cristã, né, ela prega uma adoração a Deus, somente a Deus, né, e como nosso rei, como nosso Senhor, e aí começa a surgir a perseguição aos cristãos por não aceitarem, né, certas situações. E nesses países comunistas, eles proíbem, né, que se levantem contra, apontando erros no governo, essas coisas, eles controlam essas situações. Então, daí surgem as perseguições religiosas aos cristãos. E aí, hoje, somos 300... Coloca a matéria do UOL pra gente. Joga na tela aí, João. Cerca de 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos. Existem, na categoria volta para voltar aqui, depois a gente volta nessa tela aí. Na categoria de análise e estudo da Portas Abertas, eles colocam, né, variáveis, né, fortemente perseguidos, tensões, né, na perseguição. Fortemente perseguidos, coloca para a gente na tela aí, João. No mundo, em 2020, foram 340 milhões. Um fenômeno em constante crescimento e que foi agravado pela pandemia, né, do coronavírus. A constatação é fruto de um relatório da Portas Abertas, que é o que nós vamos usar bastante, né, no dia de hoje aqui no programa. Muitos dados da Portas Abertas, porque eles fazem esses estudos e nós não queremos falar segundo aquilo que a gente não é achômetro, não. É em base de estudos que esses estudos têm demonstrado sobre os cristãos, e nós vamos enfatizar principalmente em países comunistas, Querubim. O que a galera está falando aí, Querubim? Eu estava lembrando que eu fiz uma pergunta a uma pessoa há algum tempo. Eu estou esperando até hoje. Eu já dormi, já acordei 10 vezes e ela não me respondeu, né? A gente vive cristãos que andam na contramão, porque se você é cristão e você não defende de alguma forma alguém que defende o comunismo, você precisa sair um pouco da bolha, entender que cristão ele não deve ler somente a Bíblia, né? O cristão deve ter conhecimentos também que estão que fazem parte da história, né? Quem é por nós e quem é contra nós, literalmente assim, para saber aquilo que você vai defender. E tem quem já é contra. E aí o Querubim estava conversando com uma pessoa que é de uma certa militância, né? O pessoal Uma certa militância. O que falam que são os perseguidos, né? LGBTs, aquela coisa toda. E ele estava lá fazendo o discurso dele para mim, falando. Eu falei assim, meu amigo, me fala uma coisa. Você fala que todos esses governos aí lutam, né, pela igualdade, né? O comunismo, o socialista luta pela igualdade, né, entre raças, entre a opção e tal. Me fala qual desses países aí. Ao pedir a ele Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, me fala qual desses países existe o feminismo. Me fala qual desses países existe a causa LGBT, existe um líder lá, me fala um nome. Eu estou esperando até hoje, ele não me falou, porque não existe. Não existe nesses países. É aquilo que a gente estava falando no vídeo semana passada, quando a gente estava falando do candidato aí Bolsonaro ou Lula, lado A ou lado B. A nossa intenção não é puxar a sardinha só para o nosso lado.
né, pro lado de nós cristãos. A gente quer um governo que todas as religiões, que todos os pensamentos tenham liberdade para falar. Esses governos comunistas não têm. Ou você é por eles, ou por eles, por bem ou por mal. Não existe meio termo. Como eu falei, lá na Coreia do Norte as casas são monitoradas. Se você falar mal, vai lá trabalhar de A graça. perseguição mais sofisticada do mundo. Exatamente, o negócio ali é... Na Coreia, na ali Coreia, é na chique. China. Na China a perseguição é a mais Entendeu? sofisticada Não sei do quanto mundo. você tem aí aqui no... Como é que é o nome, né? Aquele negócio dentro de Alexa, né? Você fala, oi, tchau, apaga a luz, faz isso aqui lá. Lá tem a Alexa desde que te escuta. Fala o contrário aí, pra você ver Dá o que ruim. vai acontecer. Dá ruim, meu amigo. Dá ruim. E não tem essa de... A gente tá lutando por algo que todos têm um direito. Não existe, em ditadura nenhuma existe o direito aos LGBTs, o direito às minorias X ou Y que eles falam aqui por ignorância, né? É a mesma coisa que você pega aí, às vezes, e encontra um cara que tem a opção sexual dele lá gay com a camisa do Che Guevara. Ele não sabe nem quem é o cara. Não sabe o que o cara causou ali para as pessoas que têm lá a opção sexual dele e muito mais para a igreja. É surreal, né? A falta do conhecimento. E a gente... Eu vi um comentário aqui da ditadura de direita pode, do DRB, de maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma, DRB, nenhuma. A gente não somos a favor de nós nenhuma. vamos falar sobre isso aqui mesmo, da perseguição, né? De todas as maneiras. E a intenção é realmente trazer essa visão do que tem acontecido na América do Sul, né? Na América Latina, sobre esse tema perseguição religiosa e principalmente nos países comunistas onde nós temos visto. Ó, só Fala pra aí. você ter uma ideia, vocês saíram desse vídeo agora, depois que vocês saírem daqui com a gente, vocês nossos inscritos, vocês vão lá no Google e vocês digitam assim, o plano de governo do PT para o próximo caso seja eleito, né? Plano de governo aí do governo Lula. Dá uma lida e interpreta ali nas entrelinhas tudinho. Você vai ver se já não tem uns traços de controle de imprensa, controle de rede social, a volta massiva de sindicatos, que a gente sabe o quanto é ruim isso aí para o povo também em relação aos direitos trabalhistas, né, que é tudo para beneficiar ele, e entre outras coisas que estão lá. Não vai pelo que falam, pelo que terceirizam para falar com intenções, não. Vá direto na fonte. Tá tudo lá na própria fonte deles. Não precisa ir longe, não precisa você ficar ouvindo talvez o Querubim, talvez o André, ou fulano, ou ciclano. Não, vai lá. Na fonte. Eles próprios estão falando algumas coisas que já dão fortes indícios do que eles querem, né? E entre outras coisas também. Aqui a Patrícia disse aqui em São Mateus, onde ocorreu aquela... São Mateus do Sul, onde ocorreu aquela degradação dentro de uma igreja católica, é exemplo dessa perseguição. E também aqui promovida pelo vereador do PT em Curitiba há pouco tempo. E isso vai se agravar. PT ganhando ou perdendo, isso vai se agravar. Né, Querubim? Sim, pô. Eles são muito Porque bons em eles fazer... consideram que na perca, né, perdendo se Lula perder, né, a culpa será dos cristãos, e se ganhar, os cristãos não apoiaram, né? Então vai haver, vamos ter esse problema. Pastor Josias, esse aqui eu conheço, eu quero ver. Conhece? Quer ver uma prova interessante? Eu podia até ter separado esse vídeo pra botar aqui, só que eu lembrei só agora. O quê? Essa semana o candidato Lula falou sobre um governador lá de... Acho que é o Zema, de Minas Gerais, que ele vai sofrer remorsos caso o Lula ganhe. Aquela ameaçadinha de leve nas entrelinhas ali, né? Quem? Ou seja, não me ameace, não seja contra mim, porque se for contra mim, se eu entrar, quem vai sofrer é o Zema? Não, é o povo de Minas que vai sofrer com isso aí. A falta É de o povo de investimento e Minas. tudo mais, né? Entendeu? São coisas que a gente deve analisar todos os dias. Vamos pro segundo ponto aí, onde você fala da Coreia do Norte, né? Vai. Ó, Joga na tela? Põe na tela ainda pra gente aqui. Vamos Tá ver na tela. Vamos primeiro ver os principais. E aí depois a gente vem para América do Sul, para América Latina. A perseguição por 20 anos, desde 2002 a 2021, a Coreia do Norte foi o país mais perigoso para os cristãos, né? E a situação não melhorou de maneira nenhuma. Então lá é prisão, tortura e morte para os cristãos. Cerca de entre 50 e 70 mil estão presos cristãos. Estão presos em prisões ou em campos de concentração, né? E também sofrem familiares, né? Os seus familiares também sofrem,
Vamos pro terceiro aí. O China. Vamos pro próximo. China? Cadê China. China? Deixa o Querubim achar aqui. Querubim vai achar. Aí. China, né? Isso aí. Aí, ó. Vamos lá. Tá na tela? Tá na tela. A vigilância lá que eu falei lá está entre as mais opressivas e sofisticadas. É uma perseguição opressiva, sofisticada. As igrejas são monitoradas rigorosamente, né? E são, cadê? Deixa eu ver. A participação nas igrejas é rigorosamente monitorada e muitas igrejas estão sendo fechadas, sejam elas independentes por parte do movimento patriótico das três autonomias. O pai do atual líder, né? Ele começou essa perseguição aos cristãos para a proteção da cultura, né? Ele dizia que era para proteger a cultura na China, né? Então vamos lá, põe nessa tela aí, põe para da China ainda aí, ó. Existe perseguição religiosa na China? Sim, principalmente quando a religião prega algo diferente da ideologia do Partido Comunista. Essa é uma realidade vivida por cristãos do mundo todo, né? E a gente fala muito sobre a liberdade, né? E no Brasil se fala muito sobre isso, né? Sobre a liberdade, sobre ser dono do próprio corpo e fazer o que quer. Os ditadores comunistas não permitem, né, nas suas nações, que as pessoas pensem e falem o que querem, né? Democracia para eles e socialismo para gente. Eles né? limitam e perseguem, né? Então na Ásia ainda, né? No Vietnã, põe na tela aí, Já não tá na pode se tela. posicionar como cidadão, envolver, por exemplo, em questões políticas, questionar, né? Questões de corrupção, seja ela qual for, não pode. Ele vai ser cristão e vai ficar na dele, e o novo cristão que deixa a sua cultura sofre repressão severa no Vietnã. Mas tem alguns outros países da Europa também, igual França. Punição Não sei se é na severa. França inteira, mas tem lugar lá que você não pode colocar banner na frente, tem que ficar com uma igreja. As pessoas fazem dentro do local, mas ali fora não tem a identificação que é uma igreja. Não sei se é na França inteira, que uma pessoa conhecida minha morou lá há muitos anos e para ela é esquisito. Ela mora aqui no Brasil há 2 anos e é esquisito ver as igrejas com os banners, igual tem as denominações, liberado, Assembleia de Deus e tal. Ela falou, não, lá não tem isso, a gente não via isso lá. Controla. É dentro de casa, super controlado. No Laos, ainda na Ásia, né? No Laos, É muito incrível, né? os cristãos são monitorados e a liberdade é restrita, né? Igrejas domésticas são perseguidas e são culpados de traição. Aqueles que deixam, né, os costumes, a tradição da região, eles são considerados traidores, né? Então são ali maltratados e tudo mais. Então, Aí você vê o quanto que o brasileiro é crente mimimi, né, André? Às vezes quando você pega uma igreja que o estatuto da igreja é um pouco rígido e com coisas certas. Às vezes um pastor lá no púlpito lá cobra uma vestimenta mais decente dos homens ou das mulheres, aí já é motivo para sair da igreja. A igreja tá... Pega e sai e fala. Já religiosidade. É um mimimismo danado, né? O que acontece? Às vezes, o pessoal que gosta de andar com os alargador, pesando na orelha e lá na igreja, lá, exercendo cargos e estando lá na igreja. Todo lugar tem que ter ética, né? Mas na igreja, seja livre. Você é tranquilão, né? Você pode fazer o que mais. E quando tem uma cobrancinha, imagina quando chegar o tempo aqui dessas igrejas tomarem um aperto mesmo da gente, né? Tomar um aperto do governo, do governo. Surgiu até o tema, diante de alguns cristãos se posicionarem nas redes dizendo: vocês não querem ser perseguidos por amor de Cristo, né? Próprios cristãos falando sobre ser perseguido, sobre a igreja perseguida. E eu pensei, poxa, será que esses meus irmãos da Coreia, da China, pudessem falar, hein? Vietnã, de todas as nações onde são perseguidos, se eles tivessem liberdade para cultuar, será que eles não iam preferir adorar a Deus com liberdade? Teve um jogador de futebol que Não é bom falou ter há pouco liberdade? tempo que ele foi para a China, agora me fugiu a cabeça. Lá ele não falava. Ele era referência num time lá na China, mas ele não falava em relação à religião dele. Ele não abria a boca sobre isso. Cara conhecido, agora deu branco Não poderia mesmo se no... posicionar, ele não fala...
pronunciar Não, sobre a religião? eu esqueci, essa entrevista já tem até um bom tempo. Ele não falava em relação a que por ele ser a referência do time lá, né? Na cidade ele era o cara lá, então, mas Então, assim, não tem essa. será que eles não prefeririam, né? Não seria melhor, eles não teriam um desejo de poder cultuar a Deus com toda a liberdade, né? Que nós temos hoje aqui no Brasil ainda, né? E muitas vezes não usufruímos, né? E aí, de repente, talvez, quem Tem um sabe, comentário do né? Hélio ali falando, eu vejo Fala aí. vários cristãos reclamando da fala da Damares, que ela não poderia falar aquilo na igreja, que era impróprio para o local. Incrível. Eu também achei surreal quem critica aquilo ali, né? A igreja hoje, ela tem que se posicionar até certo ponto, politicamente. Eu sou contra a igreja, lá dentro, lá quem usa a igreja de palanque, né, político, né? Para promover o nome, política o ali, né? nome o de político. Isso é bom destacar que ela não estava com nenhuma política Exatamente. ali, né? Separar esses pontos. Porque são fatos. É igual tem alguns anos, se eu não me engano, foi a Fernanda Brum, a cantora Fernanda Brum, que apareceu um vídeo dela falando sobre lá no Nepal, os rapazes que compravam crianças, faziam de bonecas, né, de prazer para eles lá, que cortavam os braços, fazia de boneca sexual, e aquele vídeo vazou muito forte. Muitas igrejas ajudaram eles a resgatarem algumas crianças lá. A internet está aí pra gente usar, a igreja tem que saber usar as ferramentas mesmo, e falar. Eu estava com a Júlia, na hora que eu recebi esse vídeo, eu estava com a Júlia da Damares. Eu estava com a Júlia no colo, eu não consegui inicialmente nem assistir, né? Estava com a minha filhinha no colo, aí depois eu assisti, mas uma situação muito triste dessas crianças, né? E as pessoas, quando você se posiciona, né, para defender, né, aquilo que você acredita, vai levar paulada, né? As pessoas acabam Exatamente. fazendo isso. Vamos para Cuba? Fala de Vamos. Cuba aí, meu amigo. Vamos, Esse é o melhor lugar para vamos quem defende vir, o né? comunismo, né? Vamos chegar na América Latina, né, entender um pouquinho como funciona ao nosso redor, né? É o melhor lugar para quem defende o comunismo, é a referência deles, né? Misericórdia, é coisa boa. Lá tá tudo de bom. Eu acho que lá é país Desde- primeiro mundo. Acho que até o Transforme já deve existir lá em Cuba já. O carro se transforma em robô, tecnologia surreal, Misericórdia. internet 20G, porque o que eles pregam de lá é brabo. maravilhoso, é brabo. né? A Cuba. Joga na como tela, é a João. perseguição aos cristãos no país. Desde 1959, Cuba é governada pelo Partido Comunista, que busca controlar a igreja a igreja de acordo com a ideologia comunista. O governo reage duramente contra vozes opositoras e manifestantes. Então, quando líderes de igrejas ou ativistas cristãos criticam o regime, enfrentam prisão, fechamento de igrejas ou negócios e assédios do governo e seus simpatizantes. O registro para novas igrejas em Cuba com frequência é negado, já que as autoridades querem controlar e limitar a influência da igreja. Olha aí, ó. O governo controla todas as mídias. O governo controla todas as mídias e restringe o acesso ao mundo exterior. Então, é muito difícil para os cristãos se comunicarem no país. E volto a dizer, quem for ler lá o plano de pertinho. governo do PT, Fórum vai ver o que está escrito lá sobre o controle das mídias. Fórum de São Paulo, criado por Lula e por Fidel Castro, né? O líder, né, comunista que criou essa situação, né? Cuba está com seus 70% de inflação, né? Um país em absurda miséria. 4 milhões e 400 trabalhadores empregados. 3 milhões são do Estado. 3 milhões são do Estado. É a forma deles criarem emprego e de fazerem seus acordos lá. Então, aí você pega... Depois a gente vai ver aqui, ó. Você pega Cuba, você pega esses líderes que se apresentam muito no Fórum de São Paulo. Era Chaves, agora Maduro. Argentina. Como é que chama a família da vice-presidente, que é vice-presidente hoje da Argentina? Eu esqueci também. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários aí. Cristina? Kirchner, família Kirchner. Eita, fala de novo. Família Kirchner. Isso é comida quiche, né? Aquele negócio que come Eles quiche. idolatram esqueci o nome do líder dele.
que eles inventam canções. Perón. Idolatram Perón. Perón morreu exilado, trilionário, cheio de dinheiro, né, que tirou das riquezas da tão conhecida Europa na América Latina. A Argentina era a Europa na América Latina. Olha só como Início está dos agora, anos hein? De 1910, ali, seu primeiro centenário, comemorando, festejando a potência que era a Argentina, e você vê o que ela se tornou hoje, né? Eita. Então nós vemos uma situação bem complicada na América Latina, né? Eita. E agora nós, um país vizinho nosso sofrendo aí, né? Colômbia. Colômbia. Joga na tela aí, João. Embora a Colômbia tenha um alto percentual de cristãos, eles ainda enfrentam perseguição de gangues criminosos e grupos indígenas. Grupos de guerrilhas ameaçam, assediam, extorquem e até mesmo matam líderes das igrejas, que se tornam alvo por quê? Se oporem. Por denunciarem a corrupção, defenderem direitos humanos e se oporem aos cartéis. Denunciar corrupção, defender direitos humanos e se opor a cartéis. Líderes religiosos são mortos por esses motivos. Os filhos também podem se tornar alvo para desencorajar os líderes das igrejas a falar contra a corrupção e o crime organizado. Essas formas de perseguição são mais comuns, principalmente nas áreas rurais e remotas da Colômbia. Colômbia é um Então, se povo você que já se sofreu levantar muito também, né, André? e se pronunciar, volta para mim lá, por favor, se pronunciar contra a corrupção, defenderem direitos humanos e se opor aos cartéis, né? E os líderes, o cristianismo é perseguido por esse motivo, porque nós nos levantamos com a bandeira contra aquilo que é ruim, contra aquilo que é errado, e por isso os cristãos são perseguidos no mundo. Eles gostariam que nós ficássemos quietinhos, né? E não nos posicionássemos, como muito tempo a igreja brasileira ficou, né? Sou cidadão, mas eu sou cristão, então eu não sou cidadão, né? Como se uma coisa anulasse a outra. Como cidadão, cristãos, precisamos nos posicionar. Talvez esse tenha diante sido da o maior sociedade. erro da igreja no Brasil, né? Ao longo dos anos, né? Santificar uma coisa como é que fala? Demonizar muito a outra. A política é sinônimo aí de maldição, que sei lá, o crente não deve se meter com isso. E hoje dá nisso aí. Se você pegar uma boa parcela dos cristãos no Brasil, são totalmente ignorantes e acreditam justamente naquilo que é doido para derrubar eles, né? A fonte é Portas Abertas, né? Eu procurei a fonte mais clara que eu podia. Coloca pra gente essa da Colômbia também, só pra gente ver um detalhe aqui interessante, ó. Em comunidades indígenas, a perseguição tende a focar em cristãos que se convertem das crenças da tribo, né? E nada é feito, né? Por se oporem, né? O DRB tá falando ali, Colômbia não é comunista. DRB, se você for pegar lá o governo da Colômbia e quem está lá hoje, você pesquisar a história dele, você vai ver que ele é totalmente ligado ao comunismo, de uma forma ou outra, né? Pela ideologia dele, por quem ele foi, pelo que ele sempre acreditou e pelo que ele sempre lutou. E por hoje a Colômbia hoje está sofrendo essas graves consequências aí por quem está no poder, e não só o líder deles, né? O presidente lá da Colômbia lá. Tem mais um comentário aí? Eu tô sem Fugiu aí pra você? tô sem chat. Sim, Tem sim. mais comentário da galera aí? Não, foi esse comentário da RB. A Ariane tá falando lá, o povo emocionado. Exatamente. Tem gente que fala por esmo em relação a defender, né? A questão, não, a esquerda não vai fazer mal à igreja. Gente, é história. Tá na história aí do mundo inteiro. O que ele sempre... O comunismo é totalmente oposto ao cristianismo. Historicamente é isso, de fato. Não tem pra onde correr. Tá aí, as coisas estão aí. Não tem... Falar o que mais? São fatos. É só analisar, né, a situação Analisar da bem. América do Sul. Analisar bem. Às vezes, a gente pega aí, se você parar para pensar por dia, quantos vídeos você assiste no YouTube, se você assiste 50 por dia, às vezes 30, 35 é por algo que não agrega em nada de conhecimento na sua vida. Tenta inverter isso aí por 2 semanas, é o suficiente para você saber, ou talvez por 2 dias, né? Nunca mais você querer, como cristão, acreditar em ninguém que opta pela esquerda no Brasil ou fora do Brasil. E hoje a gente está vivendo um tempo tão... Até
os debates, né? Os debates foram pífeis, né? Horrível. Foi só agressão de um ao outro, do outro a um. Diga-se Não de teve- passagem por todos os candidatos. Sim, Por sim. todos. Não teve assim um debate de ideias legais, né? Eu desisti até de ver, de verdade, porque achei muito pobre, né? E aí você E o vê povo gosta, os dá audiência. os comerciais, né? Os horários eleitorais, né? Eles continuavam se agredindo, né? Não tinha uma apresentação. A Ariane está indicando de um livro ali, governo A Mente bacana. Esquerdista. Eu vou procurar esse livro depois, Ariane, para poder ler. Muito, muito, muito triste, muito triste. Muito incrível, né? Vai continuar aí? Muito incrível. Oi? Joga continuar? Nicarágua. Nicarágua. Nicarágua, esse aí é o do Ortega. O padre se trancando em igreja Eita. na Nicarágua. Já tá na tela aí, meu amigo. Para não ter. Não ser agredido, não ter seus. Era uma rádio destruída. As freiras, né? Freiras sendo perseguidas também na Nicarágua, sob o comando do presidente Ortega, né? Igrejas e cristãos são vistos como agentes desestabilizadores, porque não nos conformamos verdadeiramente. Isso é algo que faz parte da nossa natureza divina agora. O que os torna alvos de intimidação, assédio, vigilância e ataque. A situação não os impede de denunciar as injustiças e as violações aos direitos humanos cometidos pelo governo. O período eleitoral e o ajuste do quadro legal são usados como um pretexto para aumentar as restrições às igrejas e aos líderes cristãos que exigem publicamente o respeito ao Estado de Direito. Ali, de repente, começar a limitar os pastores e as igrejas, né? Ouvi alguém falando isso, eu acho. De limitar os pastores, as igrejas, colocar no seu lugar, né? Você ouviu alguém falando? Eu ouvi. Períodos eleitorais, né? Que coisa, hein? Em períodos eleitorais, isso já é realizado. Se quiserem na chutar aí Nicarágua. nos comentários quem falou isso, pode dar um chute, vai dar um chute. Pode pesquisar aí, fala uma entrevista com jornalistas na Espanha, e o Lula falando sobre apoiando a candidatura de Daniel Ortega, né? Todos, né? E uma candidatura que não foi uma eleição que não foi aprovada pelo mundo, né? Mas é isso, queridão. A propósito, todas as Mas que não estão falou aí da ao redor Venezuela, da não? da Da esquerda. Venezuela, não? Tinha da Venezuela, né, meu amigo? Tinha da Venezuela, né? Venezuela, tá, é o Venezuela, do pior. atual Maduro, ex-Hugo Chávez, 8. 8-8? É anterior. Cadê, Aí, cadê? Aqui, Hugo Como é a Chávez. perseguição aos cristãos na Venezuela, as autoridades não permitem oposição ou crítica ao governo. Não pode se opor ao governo. Isso significa que líderes das igrejas, grupos cristãos e organizações cristãs correm o risco de ação do governo contra eles se suas atividades religiosas envolverem a denúncia de irregularidades e ilegalidades no regime, apoiarem líderes de oposição ou realizarem trabalho humanitário, né? A ação do governo pode levar a ameaças, ataques a igrejas, difamação, prisões arbitrárias, vigilância, censura, limitação do uso de serviços públicos e falta de acesso a bens, como alimentos e medicamentos. Que coisa, Fora hein? a situação precária que se encontra a Venezuela, né? Esses governos são regados de corrupção, né? De pactos, né, que eles fazem ali. E aí, é o que eu estava falando no início, né? Quando eu começo a analisar, eu vejo a gente percebe, né, ali sobre o comunismo, a questão de pensar no próximo e tudo mais, mas o problema do comunismo é o comunista. O problema do comunismo somos nós. Quer ver? Pega o teu salário, querubim, ou o nosso irmão que é comunista, né? Em vez de você pagar 1.500 de aluguel, paga 750 e adota uma família para você cuidar. Em vez de gastar R$1.000 no seu mercado, gasta 500 e aí você abençoa uma família. Mas nós somos egoístas, eu tô falando a verdade. Nós só pensamos em nós. É por isso que não dá certo. Porque a gente quer o conforto só da nossa casa, só da nossa família. A gente pensa nos outros, deixa que alguém se levante a fazer algo pelos outros, A sabe? gente só pensa, Deixa que o agir. Estado faça, sustente, alimente e tudo mais. Mas a verdade é que não dá certo, sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você.
Porque nós queremos o melhor para nossa família, o melhor para nossa casa. A gente quer crescer, a gente quer evoluir, né? Como seres humanos, né? Como cidadãos, queremos ter melhores condições, né? E aí é por isso que o comunismo não dá certo, por causa do comunismo, por causa da gente. Agora o Esse chicote coração estralou, hein? egoísta. Agora o Com chicote esse estralou. coração egoísta que temos. Agora né? tu lançou uma de De não profeta agora pensar- aí, hein? Forte no De mistério, não hein? pensar muito ao próximo, querido. Mas é verdade, meu amigo André. É um problema sério. Eita, meu amigo, ficamos por aqui. Hoje foi mais um Já tema. foi? Já foi muito Mas rápido. e o Hoje foi muito rápido, e filho. o quiz? Mas já foi. Vai semana que vem tem quiz. Já batemos aí nosso período. E foi incrível, André. Foi incrível, mais um tema aí super legal, super bacana. Estamos chegando ao Mais um fim. prazer estar com todos os nossos inscritos aí, né? Que hoje é feriadão. Muito bom, muito bom, É feriado, galera. é nacional, né? O feriado de hoje, né? É, Dia das Crianças. Nacional. Dia das Pelo Dia das Crianças. Crianças com o meu bebezinho. Muitas igrejas fazendo lá a festinha para as crianças, abençoando a vida das crianças, né? As famílias. Abençoar nossas Para crianças. quem tem filho, igual o André tem a sua Minha gatinha. princesinha Daqui lá, a pouquinho né? ela tá aí, querubim. Oi? Daqui a pouquinho ela tá aí, eu tô aqui pertinho. Vai vir pra cá? Vai. Ih. Vai levar embora. Que benção, já tá falando, já andando. Não, tá falando não, andando ainda também não, mas faz uma arte, é uma Poxa, benção. eu me emociono que eu aprendi a falar bom. com um mês que ninguém queria me pegar no colo. Aí eu fico emocionado com as crianças assim. Ai, querubim, continua assim, né, querubim? Demora, continua. Continua. Vamos lá, meu parceiro, vamos Meu partir. amigo, meus irmãos, Mandar obrigado aquele pela sua beijo. companhia, Deus te abençoe. Manda Bom um beijo demais do Jô, manda um estarmos beijo aqui do Jô, manda um beijo do nesse Jô. bate-papo. Vai acabar já? Hã? Vai acabar já? Vamos. Até semana que vem. Um salve para toda a galera que esteve com a gente aqui. Luciana Ariane Santos, Marco Monique Silva, Antônio. Bete Silva, Mônica Silva, Lua. Cláudia Volpe, de Araras. Patrícia Pou. Eita, povo mais abençoado, hein? quem? Ana Cristina Costa, DRB, Hélio. Marco Antônio, Reinaldo Oliveira, Lua. Priscila. O pessoal é benção demais, meu amigo. Esse pessoal tá sempre com a gente aqui. Hélio Santos, Patrícia nosso irmão, Paul. tá sempre com a gente. Deus abençoe Ana vocês, Cristina meus irmãos. Costa, que benção demais. Foi uma filho. honra, um prazer, uma alegria. Beijo do gol! Beijo do Gundo. Beijo do Gente, Vamos lá, meu obrigado. amigo. Foi uma honra. Deus abençoe. Tens a salvação, cante aleluia. Tens a salvação, dê glória a Deus. Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é o que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Se tens a salvação, cante aleluia. Se tens a salvação, dê glória a Deus. Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, vivo e amado. Povo renovado, restaurado pelo amor por Deus preparado. Este é o povo de lavado, este é o